Shabbat Shalom, irmãos. Shabbat Shalom. Estamos na Parashá de número 40. Parashá Balak. Vamos lá. Números 22, versículo 2 a Números 25, versículo 9. O nome dessa Parashá é devido ao rei de Moab, rei Balak. O significado do seu nome é destruidor. Vamos lá. Números 22, versículo 2 ao 8. Para quem está acompanhando a gente aí pelas mídias sociais, né, quem não está habituado, a palavra Parashá significa porção, né? Nós lemos a cada Shabat, a cada sábado, uma porção das Escrituras, né? Uma porção da Torá, porção da Bíblia, né? E a cada Shabat a gente aprende um pouquinho aí. Vamos lá. Números 22, versículo 2 ao 8. Balak, o filho de Tzipor, viu tudo que Israel fez ao Emori. Moab temia muito o povo, pois eram muitos. Moab encheu-se de medo por causa do povo de Israel. Por isso ele disse aos líderes de Midian: essa ordem engolirá tudo que estiver à nossa volta, como um boi devora a relva do campo. Balak, o filho de Tzipor, era o rei de Moab nesse tempo. Ele enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, em Petor, junto ao rio Eufrates, sua terra natal, para dizer-lhe: ouça, um povo saiu do Egito, espalhou-se por toda a terra e estabeleceu-se perto de mim. Por favor, venha e amaldiçoe esse povo para mim, pois ele é mais forte que eu. Talvez assim eu seja capaz de derrotá-lo e expulsá-lo da terra, pois sei que aquele que você abençoa é de fato abençoado, e aquele que você amaldiçoa torna-se amaldiçoado. Os líderes de Moab e Midian partiram levando consigo remuneração pelo encantamento. Aproximaram-se de Balaão e lhe falaram as palavras de Balak. E ele lhes disse: permaneçam aqui esta noite e trarei a vocês como resposta tudo que Adonai me disser. Assim os príncipes de Moab ficaram com Balaão. O nome Balaão significa sem povo, estrangeiro. Interessante, né? Esses dois nomes, né? Esses dois personagens que mais aparecem aqui nessa Parashá, Balak e Balaão. Balak, destruidor, e Balaão, sem povo. Importante pontuar que Balaão, aparentemente, ele é uma pessoa... um homem temente a Deus, mas não é isso que a gente vai ver no decorrer dessa passagem. Primeiramente porque amaldiçoar alguém, né, não é feitio de um servo de Deus, né? E ele pediu para eles passarem a noite lá porque ele estava interessado na recompensa. E nos versículos seguintes o Eterno fala com Balaão. Versículo 9. Deus aproximou-se de Balaão e disse: quem são estes homens que estão com você? Balaão disse a Deus: Balak, filho de Tzipor, rei de Moab, enviou-me esta mensagem: o povo que saiu do Egito espalhou-se sobre a terra. Agora venha e amaldiçoe-os para mim. Assim talvez eu seja capaz de lutar contra eles e expulsá-los. Deus respondeu a Balaão: você não deve ir com eles, não deve amaldiçoar o povo, pois ele é abençoado. Nos versículos seguintes, Balaão ele manda embora os mensageiros de Balak, né? E Balak, não contente, ele manda mais homens mais importantes, com mais status e com mais dinheiro, com mais ouro. Versículo 15.
Balaque enviou príncipes outra vez, em quantidade maior e de maior status que os do primeiro grupo. Eles foram a Balaão e lhe disseram: eis o que Balaque, filho de Zippor, disse: por favor, não deixe que algo o impeça de vir a mim. Eu o recompensarei muito bem e farei tudo o que você me disser. Assim, por favor, venha e amaldiçoe este povo para mim. Balaão respondeu aos servos de Balaque: ainda que Balaque me dê o seu palácio repleto de prata e ouro, não posso ir além da palavra de Adonai, meu Deus, para fazer qualquer coisa, seja ela grande, seja pequena. Aparentemente, um homem muito temente a Deus. Que seguia Adonai, que seguia o Eterno. Pois é. Agora olha só, o Eterno ele já tinha falado para Balaão, ele já tinha falado para Balaão para não ir, para não amaldiçoar aquele povo, pois era um povo abençoado. Mas olha só a proposta de Balaão, versículo 19: por favor, que também vocês permaneçam aqui esta noite, para eu poder descobrir o que mais Adonai me dirá. O Eterno não tinha falado? Versículo 20: Deus aproximou-se de Balaão durante a noite e lhe disse: se os homens vierem chamá-lo, levante-se e vá com ele, mas faça apenas o que eu disser. É como se o Eterno falasse: você quer ir, vai, mas você vai falar, você vai fazer só o que eu disser. Aparentemente um homem muito temente ao Eterno, mas a gente vai ver mais pra frente que não é. Ele poderia muito bem ter mandado embora a segunda caravana de mensageiros, porque o Eterno já tinha falado que não era para ele ir, mas ele tentou, né? Mais uma vez, queria saber, mas tem muito ouro na jogada, será que Deus não mudou de ideia, não? Né? Então aí ele acabou indo, né? E mais para frente aqui, vamos ver aqui do 13 ao 19. Acabamos de ler. A gente acabou de ler do 13 ao 19. É importante, irmãos, pontuar, antes mesmo das próximas passagens, que Balaão, ele não era simplesmente um profeta, né? Assim como Elias, Eliseu. Ele era um adivinho, ele praticava adivinhação. A gente vai ver mais pra frente que era isso que ele fazia. E ele tentou por 3 vezes amaldiçoar o povo do Eterno, só que o Eterno colocava bênçãos na boca dele e ele não conseguia. O objetivo dele foi esse, ele saiu de Midian para isso. E muitas vezes, irmãos, nos dias de hoje é assim. Muitas pessoas, elas procuram profetas, né? A gente estava falando mais cedo, né? Antes de começar o nosso culto, antes de começar o nosso serviço, que as pessoas vão por aí procurando profecia. Muitas dessas profecias não são do Eterno. Muitas dessas profecias são fruto da própria imaginação do homem, ou às vezes até mesmo de vidência, de pessoa possessa por um espírito de adivinhação. É preciso tomar muito cuidado com esses falsos profetas. Vamos ler o texto de Mateus 7. Mateus 7, do 15 ao 20. Mateus 7, do 15 ao 20. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos famintos. Vocês os reconhecerão pelo fruto. Pode alguém colher uvas de espinheiros ou figos de plantas espinhosas? Semelhantemente, toda árvore saudável produz bom fruto, mas a árvore doente produz fruto mau.
A árvore saudável não pode dar fruto mau, nem a árvore doente produzir fruto bom. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim vocês os reconhecerão pelo fruto. Né? Shalom, shalom. Quem chegou aí um pouquinho depois, bastante trânsito, né? Tudo bem. Então, irmãos, é necessário tomar muito cuidado que muito do que a gente vê por aí, em muitas igrejas, e a gente acha que é profecia, na verdade não é. Na verdade é fruto da imaginação do homem, ou às vezes até um espírito de adivinhação. E era isso que Balaão tinha. Ele não era um profeta, ele era um adivinho. E mais para frente, mas era temente. Exato. Ele temia o Senhor, só que a oferta financeira era muito, muito atrativa. Exatamente. Por isso que ele disse, vamos fazer, quem sabe, né? Quem sabe Deus mudou de ideia. Só que quando Deus diz não, é não. É não. E eu também enxergo, de certa forma, esse temor de Balaão. Por exemplo, é comum a gente ver pessoas de religião afrodescendente que elas reconhecem as entidades, né, a qual elas invocam, mas elas reconhecem que essas entidades são subalternas, né, são inferiores a Deus. Né? Eu lembro de ter visto uma entrevista, né, de uma pessoa de religião afro, e ela estava mostrando lá os trabalhos que ela estava fazendo, né? E ela falou, se Deus quiser vai dar tudo certo. Né? Então, de certa forma, ela é uma pessoa que tem um certo temor, né? Ela é de certa forma temente. Eu vejo esse temor de Balaão, né, dessa forma. Ele era um adivinho, mas ele sabia que existia um Elohim, um Deus maior. Vamos ler também aqui, para complementar, o texto de Josué 13, 22. Josué 13, 22. Que Josué falando de Balaão. Josué 13, 22. Além destes, o povo de Israel matou outros à espada e também derrotou a Balaão, filho de Beor, que praticava a adivinhação. Então a gente vê que é bem diferente de um profeta. Vamos ler também, irmãos, para complementar, o texto de Atos 16. Atos 16, do versículo 16 ao 18. Atos 16, do 16 ao 18. Certo dia, enquanto íamos no local de Miniam, encontramos uma escrava que tinha um espírito que a capacitava a predizer o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores, mediante a adivinhação do futuro. Essa moça seguia a Shaul, Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos do Deus Aelion. Eles estão falando sobre como vocês podem ser salvos. Ela o fazia todos os dias, até que Shaul, muito incomodado, voltou-se e disse ao espírito: no nome de Yeshua, o Messias, eu lhe ordeno que saia dela. E o espírito saiu dela naquele mesmo instante. Então, às vezes, um espírito maligno pode dar até poder de adivinhação para uma pessoa, né? Lembrando que a adivinhação não é a mesma coisa que o Eterno faz com os seus profetas. Profecia. A profecia quando o Eterno ele revela o futuro sem possibilidade de erro algum, né? Agora a adivinhação, por exemplo, adivinha o que eu tenho aqui na minha mão aqui atrás? Vocês podem até acertar. 5 dedos. 10.
volume é novo. Adivinha quantos dedos eu tô com. Quantos dedos está para cima aqui? Vocês podem até acertar, né? Mas vocês não estão tendo ali uma revelação do Eterno. Então é diferente, né? E às vezes essa adivinhação ela pode falar algumas verdades. Essa adivinhação dessa moça aqui em Atos 16 estava falando uma verdade. Outra coisa, ela falava coisas espirituais. Ela dizia que eles realmente eram servos de Deus. Nós somos muito tendentes, isso eu converso muito com a Raquel, as pessoas, principalmente no mundo evangélico, os cristãos, ele tem medo de uma tarola. Porque desde criança ele sabe que aquilo ali é do diabo. Mas ele não tem medo daquela irmã que revela, porque tem uma placa escrita igreja. Mas a revelação é diferente da profecia. A revelação é o que? Evidência. E lá em Apocalipse diz que os videntes serão lançados no lago de fogo. Você quer conversar com Deus? A Bíblia diz: entra no teu quarto, fecha a tua porta, pede em segredo. Em segredo Deus responde. O que as pessoas procuram nesses lugares? Independente de que é respostas para as dúvidas. Resposta rápida, né? Rápida para as dúvidas. Será que vai dar certo? Mas normalmente o que ele procura é uma coisa que vai dar errado. Porque o que vai dar certo, você já sabe que vai dar certo. Não precisa nem procurar. Não precisa, mas aquela coisa, aquela dúvida que está sendo gerada é porque você, no seu consciente e inconsciente, você sabe que está errado, que não vai dar certo. Mas aí quem sabe pode ser que Deus dá uma mexidinha lá e muda a situação e a coisa acontece. Essas mulheres que Saul expulsou o espírito de adivinhação, o que acontece com elas? Elas proporcionavam riqueza a esse homem. Ali no antigo clube atlético de Osasco, tem um pastor lá, um pastor e uma pastora. Diz que a igreja está com mais de 3 mil membros. Mas é só a adivinhação. E quem frequenta lá? Só rico. Qual que quer adivinhar? Já está no buraco. Né? Adivinhação, quando é que eu saio do buraco? Agora. Como que eu faço para subir? Como é que eu faço para subir desse buraco? Então, quando alguém vai jogar uma pá, ou para enterrar, vai enterrar o condenado. Agora, quando as pessoas procuram essas coisas, por quê? Porque elas não têm segurança. Só que a resposta para todas as inquietudes está onde? Deuteronômio, capítulo 28. Bênçãos e maldições. Que é o segredo da prosperidade, que é o segredo da felicidade, que é o segredo da tranquilidade. E ali é resposta também. Acabou. Não é só segredo, é resposta. Vocês conseguem decorar Deuteronômio 28? Então decora. Decora, leia, decora, vocês vão ter tempo para e começa a ler. Ali diz que as bênçãos vão correr atrás de você. Você vai sair correndo, é tanta bênção que você... É muito comum a gente ouvir uma expressão, né? Ô irmão, vem buscar a bênção. Não, está errado. Tá errado. Né? As bênçãos te seguirão. As bênçãos... É só obedecer os mandamentos de Deus. Tá lá. É só você ler. Não precisa mais, nada mais do que aquilo. E a partir do momento que você segue aqueles princípios, o que vai acontecer na tua vida? As coisas vão fluir, você vai tornar-se uma pessoa equilibrada. Eu vou tomar uma decisão, vou comprar um carro. Mas desde quando eu preciso pedir para o vidente se vai dar certo aquele carro? Só tem uma solução. Vou conseguir pagar? Vou conseguir pagar o IPVA? Vou conseguir pagar o seguro? Consigo bancar gasolina? Então compra. Pronto, simples assim. Quero comprar uma mansão, mas consigo pagar o IPTU dela? Não consigo. É Então só compra. mudar de evidente, né? Pegar uma caneta e um caderno. Exatamente. Faz as contas, gente. É simples. Pois é. Se você tem uma renda de 5 mil, A renda é evidência. a renda é evidência. Se você tem uma renda de 5 mil, não adianta você querer gastar 10. Você consegue fazer um bem bolado durante um tempo. Pois é. Mas depois vira uma bola de neve que destrói tudo que você construiu. É Isso necessário, não significa que Deus não prospere. Sim. Mas é necessário ter muita tem que ser cautela. racional. É necessário ter muita cautela. Né? Contar uma experiência, né?
uma amiga nossa, ela estava acabando o casamento dela, né? E ela estava entrando num novo relacionamento. E aí ela foi atrás de saber a vontade do Eterno. E é até difícil falar. Um profeta, né, abro aspas, profeta, ele confirmou que era para ela entrar nesse novo relacionamento mesmo, que era de Deus. Então, é necessário ter muito cuidado. É necessário ter muito cuidado. Eu vou contar uma coisa interessante aqui, só para... Faz uns 6 anos, 7 anos, né? Eu estava sozinho. Aí eu fui convidado para ir na igreja de uns amigos lá em Barueri. E lá tinha uma profeta que ela só não falava no da Mega Sena, eu cansei de pedir, ela nunca deu. O resto... E aí eu descobri, depois que eu fui saber, qual era a intenção dela. Ela tinha uma filha que era solteira e ela estava tentando ver se ajeitava a gente. Só que até esse momento eu não sabia. Aí ela veio conversar comigo. Olha, o senhor tem uma palavra, tem uma profecia para o irmão. Tem certeza? Tem certeza? Eu sou meio sarcástico. Você tem certeza? A Bíblia diz, se o profeta falar e não acontecer, tal profeta deve morrer. Não é do Senhor. Então fala. A hora que ela foi começar a falar, tinha um menininho de 2 anos, brincando, ele pegou uma pedra, jogou, acertou bem na cara dela, a pedra bateu nela e ele picou em mim. Quando chegou em mim, me machucou. Agora imagina o rosto da moça. Nossa. Davi, era Davi o nome dele? A mulher levou um susto. Aí então eu aproveitei a dele, falei, tá vendo? Por quê? Porque ela vinha com a profecia, mas a profecia qual que era? Eu já sabia. Olha, Deus está falando que você tem que casar com a minha filha. Percebe a situação? Então as pessoas manipulam para os seus próprios interesses. Fazer isso com a Bíblia, imagina com a palavra. Manipulação. Então, e Balaão não foi diferente. Então ele vai chegar o número dele, né? Assim, eu já presenciei situações tão ruins quanto essa que eu acabei de citar. Aí, no final, essa amiga nossa voltou com o esposo dela, deu tudo certo, graças ao Eterno, né? Mas se fosse depender desse profeta, né, ela estaria vivendo um adultério. Já aconteceu também de eu ir numa igreja de um ente querido, e aí o cara começou a falar: você tem um irmão chamado fulano de tal? Tem. Uma irmã chamada fulano de tal? Tem. Aí foi falando, só que não falou nada com nada, não saiu do lugar. Aí eu pensei, deixa eu dar uma olhada no meu Facebook e no da minha esposa. Tava tudo público, né? Tudo liberado. Aí a gente foi, bloqueou e nunca mais isso aconteceu. Então tem que tomar muito cuidado, tem que ter muita cautela, né? E tem que pôr à prova. Todas as palavras que supostamente são uma profecia tem que ser colocada à prova com a Escritura. Nunca uma profecia vai contra as Escrituras. Se essa profecia vai contra as Escrituras, não é uma profecia. Deus jamais vai destruir uma família para construir outra. Com certeza. Se a base é a família. Com certeza. Nós temos alguns parentes que vivem à base disso, só revelamento. Só revelamento. Também revelação, revelamento mesmo. E eles esquecem de olhar para a Bíblia. É um absurdo. Já pensou se Abraão fizesse tudo e todos os passos que ele fosse dar e chegava: Senhor, é da tua vontade? Ele nunca fez isso. Deus, quando olhava e falava assim: não, Abraão, agora é a hora de falar com você. Tanto que depois que Sara faleceu, Abraão, Deus nem falou mais com Abraão. Então assim, as pessoas têm que entender a vontade de Deus, porque se você anda, como o nosso rabino falou, se você anda seguindo os preceitos da vontade do Eterno, não tem como ter errado. Porque o Espírito Santo, que você urua a Kodesh, que está dentro de você, ele vai te falar: está errado, amigo, não vai por esse caminho. Se a própria Bíblia fala que a dúvida é pecado. Já alerta antes. A
A pessoa às vezes vai querendo escutar aquilo que ela quer escutar e não aquilo que Deus tem para falar. A pessoa ela já está sensibilizada. Então qualquer coisinha que sai, opa, isso é para mim. Tem isso também. Não vai longe. Essa semana vem um conhecido da Raquel e ele tem uma igreja. Aí, só que ele sabe que eu sou assim meio aloprado. Fique à vontade, esse cara é doido, não é que eu sou doido. Porque às vezes a pessoa fala bobagem, fala, para com isso aí. Aí ele estava lá em cima, veio a neném da Esther, viu, desceu. Aí quando chegou aqui na porta, olha, o senhor tem uma palavra para você. Vamos para cima de você. Vai acontecer uma grande coisa na sua vida. Que dia? Por esses dias. Ah. Uma grande coisa. Bobagem. Aí a Raquel subiu e disse, olha, o Renato saiu. Aí vai acontecer uma grande coisa, que jeito? Para ruim ou para bom? Porque se for uma coisa muito ruim, é grande. É bem genérico que aí dá a possibilidade de... Entendeu? De qualquer jeito ele acertou. Entendeu? E que vai acontecer alguma coisa daqui para frente, é óbvio, não tenha dúvida, porque a vida é muito dinâmica. Pode acontecer coisa ruim ou coisa boa, isso é natural. A profecia é para exortar a pessoa. As pessoas hoje pensam que adivinha. O irmão fulano revela isso, revela tem mais valor. Teve um dia que eu estava na casa do meu cunhado e ele falou assim, olha, o rapaz estava pregando e a irmã levantou lá no meio do culto lá e falou isso. Eu falei, essa irmã, ela vai para as escolinhas dominical da sua igreja, ela está no círculo de oração, as coisas. Não frequenta nada. Eu falei, como você vai acreditar com uma pessoa dessa? Não tem compromisso. A pessoa não tem compromisso nenhum com Deus, com a obra dele, com a palavra dele, vem falar em nome dele. Verdade. Pô, me perdoa, mas você comigo não dá uma boca. Eu do lado do Tasso e a irmã veio e falou assim, Deus vai preparar a sua esposa. Cadê ela? Nossa, eu já vou bater. Se a gente for lembrar dos exemplos, a gente vai ficar até amanhã. Então, qual é o resumo disso? Vamos ter cautela. Você que está nos ouvindo aí nas redes sociais aí, tenha cautela. Não procure viver de profecia em profecia. Está aqui, ó. Tudo que você precisa saber para guiar a sua vida está aqui, revelado. Já está aqui. Vamos ler aqui, ó, 2 Pedro 2,15. Pedro falou já desses homens que seguiram o caminho de Balaão. 2 Pedro 2,15. Essas pessoas abandonaram o caminho reto e se desviaram, seguindo o caminho de Balaão, ben Peor, filho de Peor, que amou o salário da injúria, mas foi repreendido por seu pecado. Um animal de carga, mudo, falou com voz humana e refreou a insanidade do profeta. São fontes sem água, névoas impelidas pelo gosto do vento. Para elas foram reservadas as trevas mais densas. Vamos ler também Judas 1:11. Na verdade, versículo 11, que Judas só tem um capítulo. Ou não tem capítulo. Judas, versículo 11. Ai daqueles que têm andado no caminho de Caim. Eles se entregaram em troca de dinheiro ao erro de Balaão e foram destruídos na rebelião de Cora. Esses homens são manchas de sujeira nos seus encontros festivos para fomentar o amor. Partilham em suas refeições sem escrúpulos, enquanto cuidam somente de si mesmos. São nuvens sem águas, impelidas pelos ventos, árvores sem fruto, mesmo no outono, e duplamente mortas, pois foram desenraizadas. Então, palavras duras, palavras fortes, tanto para as pessoas que proferem profecias aos moldes de Balaão, tanto para as pessoas que procuram viver de profecia em profecia. Então, é necessário ter muita cautela. Você vê também que tudo aí envolve o quê? Recursos financeiros, dinheiro. Sim. Eu conheço
vários pastores, pessoas extremamente capacitadas, que conhecem a verdade, mas sabe o que ele falava? Não posso, não tenho, nessa altura da vida eu não posso abrir mão disso aqui. Ou seja, eu prefiro perder minha salvação do que mudar agora, não consigo, porque aí o texto diz que eles ficam em escuridão. Hebreus fala assim, que aquelas pessoas que conheceram a verdade, mas rejeitaram, Deus envia a operação do erro. Então, você teve conhecimento da palavra. Está na tua Bíblia. Você leu, você entendeu. Mas por questões de família, de trabalho, de amizade, você rejeita, o próprio Criador vai mandar para você a operação do erro, você acreditar no que tem de mais vil, do que tem de pior, porque você fez. Porque quando você rejeita, você não está rejeitando alguém que está pregando. Deus chegou para Samuel e disse: não é a você que o povo está rejeitando, é a mim. Porque Samuel ficou triste. Samuel é o juiz e o povo queria um rei, e ele vai conversar com Deus e diz: não é você, é a mim que eles estão rejeitando. Quando nós rejeitamos a verdade, é por interesses escusos. Ninguém rejeita a verdade por interesses banais, é por coisas totalmente escusas, por interesses pessoais, muitos por causa de marido, outros por causa de esposa, outros por causa dos filhos, outros pela ganância. Então tudo isso tem um peso. Só que essas pessoas que ouviram falar, mas rejeitaram, é muito triste. Porque as pragas, quando vierem sobre a terra, por exemplo, uma pergunta: alguma vez vocês têm visto agora as igrejas falando das pragas? O castigo? Ninguém fala mais. Parece que ninguém toca mais nesse assunto. Mas a Bíblia fala que no final dos tempos, o quê? Serão dias difíceis. E as pragas serão derramadas sobre a terra, e as pessoas vão clamar para que as montanhas caiam sobre elas. E tão terrível que será. Só que ninguém fala nada. Fica todo mundo. Hoje é só. A igreja virou um lugar, um atrativo para superar a nossa incompetência. É tudo muito leve, muito doce. Não se pode falar mais de mensagens firmes. Não é politicamente correto. Falar a verdade. Exatamente. Se você fala a verdade, você torna-se desagradável. A igreja fica vazia. A verdade. As pessoas querem: olha, Deus vai mudar a tua vida, Deus vai mudar o teu casamento, Deus vai mudar a tua sorte. As pessoas com isso: mude a tua vida, e todas as coisas acontecem na tua vida. Tudo muda junto. É simples, é só virar a chave. Atitude, né? Atitude, estilo de vida. A verdade dói, mas liberta. Seguindo mais em frente, né? Que é interessante que a princípio o Eterno tinha proibido Balaão de ir com os homens de Balaque, mas depois ele permite, como se falasse: se você quer ir, vai. E ele se ira por ele ter ido, né? E às vezes isso acontece na nossa vida, né? Às vezes a gente está teimando, quer fazer uma coisa, quer ou deixar de fazer algo, e o Eterno permite, o Altíssimo permite. Mas isso não quer dizer que nós não venhamos colher os frutos ruins de uma decisão ruim. Seguindo mais em frente aqui no versículo 23. Vamos do 21. Balaão se levantou pela manhã, selou sua jumenta e seguiu com os príncipes de Moabe. No entanto, a ira de Deus se acendeu por ele terrível. E o anjo de Adonai ficou parado no caminho para lhe barrar a passagem. Ele estava montado sobre sua jumenta, e seus 2 servos iam com ele. A jumenta viu o anjo de Adonai parado na estrada com uma espada na mão. Por isso, ela saiu da estrada para o campo, e Balaão teve de bater na jumenta para fazê-la voltar à estrada. O anjo de Adonai parou no ponto mais estreito da estrada, que passava por entre vinhas, e havia muros de pedra em ambos os lados. A jumenta viu o anjo de Adonai e encostou contra o muro, apertando o pé de Balaão.
Por isso ele bateu nela outra vez. O anjo de Adonai moveu-se para frente e parou em um lugar tão apertado que não havia espaço para virar para a direita nem para a esquerda. A jumenta viu o anjo de Adonai outra vez e deitou-se sobre Balaão. Isso o deixou tão irado que ele bateu na jumenta com a sua vara. Adonai, porém, tornou a jumenta capaz de falar, e ela disse a Balaão: o que fiz a você para me bater 3 vezes? Balaão disse a jumenta, essa parte é interessante que a escritura não fala que ele se assustou pela jumenta ter falado, ele começou a debater com ela, né? Acho que a ira era tão grande que ele nem percebeu quem estava. Acho que depois que ele caiu em si, né? Eu estou conversando com a jumenta. Morreram, né? 29. Balaão disse a jumenta: bati por você me ter feito passar por tolo. Gostaria de ter minha espada na mão, eu a mataria neste lugar. A jumenta disse a Balaão: sou a sua jumenta, não sou? Você montou sobre mim a vida toda, não foi? Eu já o tratei assim antes? Não, ele admitiu. Então Adonai abriu os olhos de Balaão, para que ele visse o anjo de Adonai parado no caminho, com a espada na mão. Ele curvou a cabeça e prostrou-se com o rosto em terra. O anjo de Adonai lhe disse: por que você bateu na sua jumenta 3 vezes? Vim aqui lhe barrar o caminho, pois você está se apressando para ir contra mim. A jumenta me viu e virou para o lado. Essas 3 vezes. Na verdade, se ela não tivesse desviado de mim, eu já o teria matado, mas a deixaria viva. Balaão disse ao anjo de Adonai: pequei, não sabia que você estava parado na estrada para impedir minha passagem. Portanto, se o que eu estou fazendo desagrada a você, voltarei. No entanto, o anjo de Adonai disse a Balaão: não vá, não. Desculpa, o anjo de Adonai disse a Balaão: não, vá com os homens, mas diga apenas o que eu mandar falar. Aqui o Eterno ele já queria fazer desse evento algo marcante. Ele queria fazer da maldição bênção. Ele queria colocar bênçãos na boca de Balaão, mesmo ele tentando fazer ali adivinhação e encantamentos, né? O Eterno queria ali transformar toda aquela maldição, todo aquele evento que seria algo ruim em bênção para o seu povo. Uma das coisas que eu achei muito interessante, que o foco era tão grande, tão preciso dele, que ele deixou ele enxergar as coisas do Eterno. Ele deixou ele enxergar um anjo que estava parado na frente. Às vezes a gente deixa de enxergar os sinais de Deus, porque o que a gente está fazendo com um cabresto tão grande, o cabresto eu acho que estava nele, não na jumenta. A gente está mais espiritual, né? Na nossa vida não é diferente. Às vezes a gente está com foco tão grande de fazer algo que vá contra a vontade do Eterno, às vezes não é nem que vá contra a vontade do Eterno, mas vai fazer mal para a nossa vida. O nosso foco está tão fixo naquilo que a gente esquece do Eterno, a gente esquece dos sinais que ele tem deixado, das coisas que ele tem falado, a gente fica cego. É preciso, às vezes, Deus abrir os nossos olhos, abrir os nossos olhos para essas coisas. É interessante também o exemplo de Sansão, né? Sansão, ele ficou fraco e cego, tanto espiritualmente por causa de uma mulher, e depois a sua fraqueza e a sua cegueira veio a ser real, né? Então isso é um exemplo para as nossas vidas, né? Ele ficou fraco e cego por causa de um amor, de uma paixão, né? E depois ele ficou fraco e cego realmente, na vida real, né? Isso é um grande exemplo. O profeta também não deixou de cumprir aquilo que Deus queria. Ele ia morrer de qualquer jeito. Mas ele tinha que fazer a vontade da terra mesmo. Exato, exatamente. Quando você tem uma missão, você querendo ou não querendo, você vai fazer. Então, não adianta, você pode se bater, falar o que você vai fazer. Porque, por isso que Abraão foi chamado homem de fé, porque vai para uma terra que eu te mostro. Mas não deu GPS para ele, não deu endereço, não deu guia de São Paulo, não deu nada. Não tem nem coisa. E aí? Ele foi, sem saber para onde. Não sabia o destino, mas ele sabia que ele tinha que ir para algum lugar. Hoje, a maioria das pessoas não sabem para onde estão indo. Só que a maioria das pessoas costumam voltar. A Bíblia diz que o cão volta o vômito. E a maioria das pessoas são assim. Elas estão numa situação, o Eterno mostra uma outra opção, mostra um caminho, ele começa, mas ele vê a dificuldade, ele volta para o passado. Ah, mas eu não gosto de sair da minha zona de conforto. Não quero sair da minha zona de conforto, eu quero ficar
na minha tranquilidade. Não é assim. Abraão tinha tanta certeza, tanta convicção, tanta fé no Eterno, que para onde ele fosse, ele já sabia que Deus estava com ele. Porque chega para o seu sobrinho e fala assim, ó, escolhe lá onde você quiser ir, eu vou no caminho oposto. Porque ele sabia que ele podia estar no inferno, no centro da vontade do Eterno, ele estava no paraíso. Estava tudo certo. Exatamente. Seguindo mais em frente, ainda no capítulo 22, versículo 41. Né? Balaão chegou, né, aonde ele precisava chegar. Versículo 41. Pela manhã Balaque pegou Balaão e levou aos lugares altos de Baal. Dali ele pôde ver uma porção do povo. E aqui eles preparam, fazem altares, fazem 7 altares e fazem 14 sacrifícios, né? E aí, na hora de Balaão proferir a maldição, olha só o que aconteceu. Versículo 3. Balaão disse a Balaque: permaneça com sua oferta queimada enquanto eu me afasto. Talvez Adonai venha ao meu encontro e direi a você tudo o que ele me mostrar. Ele se afastou até chegar a uma colina. Deus se encontrou com Balaão, que lhe disse: preparei os 7 altares, né? Balaão falando para Deus. Preparei os 7 altares e ofereci um novilho e um carneiro sobre cada altar. Adonai pôs uma palavra na boca de Balaão e disse: volte até Balaque e diga o que eu falar. Ele voltou e ali, diante da oferta queimada, estavam Balaque e todos os príncipes de Moabe. E ele fez seu pronunciamento. Balaque, rei de Moabe, trouxe-me de Arã, das colinas orientais, dizendo: venha, amaldiçoe Jacó para mim, venha e censure Israel. Como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso censurar a quem Adonai não censurou? Do cume das rochas eu os vejo, das colinas eu os contemplo. Sim, um povo que viverá sozinho e não se considerará uma das nações. Quem contou o pó de Jacó ou enumerou as cinzas de Israel? Que eu morra como morre o justo, que meu fim seja como o deles. Uma bênção muito bonita, né? Interessante aqui no versículo 9: não se considerará uma das nações, não se considerará como as nações, dependendo da tradução. Vamos ler aqui o texto de Salmos 87. Salmos 87. Salmos 87. Salmo dos filhos de Cora. No santo monte está a fundação da cidade. Adonai ama os portões de Sião, mais que todas as moradias de Jacó. Gloriosas coisas são ditas sobre ti, cidade de Deus. Tenho Raabe e Bavel entre aqueles que me conhecem. De Plechet, Zor e Etiópia eles dirão: este nasceu por ali. De Sião, contudo, será dito: este e aquele nasceram ali, pois foi o Altíssimo quem o estabeleceu. Ao registrar os povos, Adonai deixará gravado: este aqui nasceu ali. Cantores e dançarinos igualmente dizem: para mim tu és a fonte de tudo. Olha só que interessante. Aqui o Eterno considera Raabe, a mulher que ajudou os espias de Israel, como uma israelita, como uma moradora de Sião. E é a mesma coisa conosco. Se nós negamos as nossas práticas antigas e nos tornamos concidadãos de Israel, israelitas enxertados através de Yeshua HaMashiach, e passamos a obedecer os mandamentos do Eterno, o nosso nome vai ser contado entre os cidadãos de Sião. Esse texto de Salmos é um texto muito lindo. E interessante, quem que os filhos de quem?
Cora, né? Os filhos, né? Para quem perdeu a paraxá passada, né? Cora foi um rebelde que se rebelou contra Moisés e contra o Eterno, não só contra Moisés, mas contra o Eterno, né? E aqui os filhos dele, os descendentes dele, né, seguiram um caminho diferente. Vamos ler também Efésios 2, do versículo 11 ao 14. Efésios 2, do 11 ao 14. Por isso, lembrem-se de seu estado anterior, vocês, gentios por nascimento, chamados incircuncisão por aqueles que apenas por meio da operação da carne são chamados circuncisão. Naquele tempo não tinham o Messias, estavam alienados da vida nacional de Israel. Eram estrangeiros às alianças que incorporavam a promessa de Deus. Estavam neste mundo sem esperança e sem Deus. Agora, porém, vocês que estavam longe foram aproximados por meio do derramamento do sangue do Messias, porque Ele mesmo é nossa Shalom. De nós fez um só. Quando fala nós, gentios e israelitas. E derrubou o muro que nos dividia. É uma passagem também muito bonita. Né? Essa bênção que o Eterno colocou na boca de Balaão também é para mim e para vocês. Se nós decidirmos seguir o Eterno, seguir o testemunho de Yeshua e obedecer os seus mandamentos, nós vamos ganhar dupla cidadania. Ainda somos brasileiros, mas também seremos concidadãos israelitas. Amém? Vamos ler o texto de Neemias 13, 2. Neemias 13, 2. Deixa eu ir para o índice, que essas bíblias sem orelhinha. Ainda mais essa. Neemias. Se alguém achar aí, pode ler. Acho que vocês vão achar antes que eu. Neemias 13, versículo 2. Ih, o pessoal está devagar, hein? Achei, mas a minha está numa versão bem diferente, eu acho. Vai lá, vamos ver como está a sua. Pois, em vez de terem ido ao encontro dos israelitas com pão e água, tinham contratado Balaão para amaldiçoar. Mas o nosso Deus transformou a maldição em bênção. Amém. Amém. É isso mesmo. É isso mesmo. Né? E aqui, Balaão, ele fala que ele deseja morrer a morte de um justo. Mas, só que mais para frente a gente vai ver que depois de tentar amaldiçoar o povo de Israel e não conseguir, ele teve um plano. E esse plano trouxe morte para ele. Vamos ler aqui, ó, pegar um versículo das próximas paraxá, Números 31, versículo 8. 31, 8. Vamos do 7. 31, 7. Eles lutaram, falando dos filhos de Israel, eles lutaram contra Midian, como Adonai ordenara a Moisés, e mataram todos os homens. Mataram os reis de Midian com os demais, Evi, Requem, Zur, Ur e Reva, os 5 reis de Midian. Mataram também a Balaão, filho de Beor, a espada. O povo de Israel levou as mulheres, é só 8. E daqui a pouco a gente vai ver por que o povo de Israel fez isso com Balaão. Seguindo mais em frente, vamos do versículo 18, né? Aqui mais uma bênção, né? Balaque leva Balaão para outro monte e ele fala: quem sabe de lá você dá uma maldição, né? Olha só que interessante o versículo 11, né? Balaque disse a Balaão: o que é isso que você me fez?
eu trouxe aqui para amaldiçoar os meus inimigos e aqui você os abençoa. Né? Então, Balaque já começa a ficar nervoso, leva ele para um outro monte, leva Balaão para um outro monte, e olha só o que acontece. Balaão falou da mesma forma, versículo 15, 23, 15. Balaão disse a Balaque: permaneça aqui com sua oferta queimada, enquanto vou até ali para um encontro. Adonai encontrou-se com Balaão, pôs uma palavra em sua boca e disse: volte para Balaque e fale o que eu disser. Ele se aproximou de Balaque e da oferta queimada com todos os príncipes de Moabe. Balaque perguntou-lhe: o que Adonai disse? Então Balaão fez este pronunciamento: levante-se, Balaque, e ouça. Volte os ouvidos para mim, filho de Dispor. Deus não é um ser humano para mentir, ou um mortal para mudar de ideia. Só um pequeno comentário. Né? Deus não é ser humano, Deus não é homem, o Eterno não é homem. Né? Com base em uma passagem tão simples como essa, é possível se entender e descartar a trindade e o unicismo. Você que está nos assistindo de casa, não se assuste. A trindade não é uma doutrina bíblica, nunca foi uma crença do povo de Israel, muito menos o unicismo. Deus não é homem, Yeshua não é Deus, ele é o Filho de Deus. É necessário se separar isso. E com base em passagens tão simples como essa, é possível se entender isso. Mas isso a gente pode fazer um estudo muito mais aprofundado, com muito mais calma depois. Deus não é um ser humano para mentir ou um mortal para mudar de ideia. Quando ele diz uma coisa, a faz. Quando faz uma promessa, ele a cumpre. Veja, fui ordenado a abençoar. Quando ele abençoa, não posso reverter a bênção. Ninguém viu culpa em Jacó, ou percebeu perversidade em Israel. Adonai, o Deus deles, está com eles e foi aclamado rei entre eles. Interessante essa passagem também, porque o povo de Israel pecou muitas vezes no deserto. Mas quando o Eterno está conosco, o inimigo não consegue ver erro, não consegue ver perversidade em nós. Se a nossa vida está perante o Eterno, né, mesmo que caindo, mesmo que errando, se o Eterno ele conhece os nossos corações, ele sabe quando nós nos arrependemos sinceramente. Né? Veja o exemplo de Davi, quando Natan deu aquela parábola para Davi, né, da ovelha, e Davi falou que aquele homem daquela parábola deveria morrer, e Natan falou: esse homem é você. Né? Davi, que era segundo o coração do Eterno, ele rasgou as vestes e se derramou e pediu o perdão do Eterno, e o Eterno viu que era um arrependimento genuíno. Né? Então o Eterno conhece cada coração de cada um aqui. Né? E quando nós nos arrependemos, ele retira a nossa culpa e esquece dos nossos pecados. Tem um salmo que fala: bem-aventurado é aquele cujos pecados são esquecidos. Né? E é assim com cada um de nós, se nós nos arrependemos verdadeiramente. Versículo 22: Deus que os tirou do Egito, dá-lhes a força de um boi selvagem, de modo que ninguém pode lançar um feitiço contra Jacó, nem mágica nenhuma funcionará contra Israel. E pode-se dizer agora a respeito de Jacó e Israel: que coisas Deus tem feito! Eis que um povo se levanta como uma leoa, como um leão ele se ergue, ele não se deitará até ter comido a presa e bebido o sangue do que foi morto. Balaque disse a Balaão: é evidente que você não os amaldiçoará, contudo, pelo menos, não os abençoe. Chega a ser engraçado a reação de Balaque. Você não vai abençoar, você não vai amaldiçoar, pelo menos não abençoa, né? Para aí. E aí Balaque tenta mais uma vez, leva ele para um outro monte, faz mais sacrifício, né? E olha só que interessante. Vamos agora ao versículo, capítulo 24, versículo 1. Quando Balaão viu que Adonai agradou abençoar Israel,
ele não fez como das outras vezes, uso de adivinhação. Olha só. Mas olhou em direção ao deserto. Balaão ergueu os olhos e viu Israel acampado tribo por tribo. Olha só como foi diferente. Então o Espírito de Deus veio sobre ele. Das outras vezes, o Eterno colocou uma palavra na boca dele, porque ele usou de encantamentos, usou de artifícios. Mas dessa vez foi diferente. Então o Espírito de Deus veio sobre ele e ele fez este pronunciamento. Estas são as palavras de Balaão, filho de Beor, as palavras do homem cujos olhos foram abertos, as palavras de quem ouve Deus falar, de quem que vê o que El Shaddai vê, que caiu, mas mantém os olhos abertos. Quão amáveis são tuas tendas, Jacó, seus acampamentos, Israel. E até hoje, praticamente todas as comunidades messiânicas, e a nossa também, canta esse trecho dessa bênção, que é Matovu, não? É Matovu. Matovu. Vamos? Oh, esse trecho aqui dessa bênção, né? Até hoje os servos do Eterno cantam essa bênção que o Eterno colocou na boca de Balaão. Versículo 6: eles se estendem como vales, como jardins à margem do rio, como aloés polpudos plantados por Adonai, como cedros junto à água. Água fluirá de seus ramos, sua semente terá fartura de água. Seu rei será mais alto que Agag era rei dos Amalequitas, e seu reino será mais exaltado. Aqui o Eterno ele começa a predizer coisas que aconteceram. O seu rei será mais alto que Agag. Saul e posteriormente Davi derrotaram os Amalequitas, né? Derrotaram Agag. Deus que os tirou do Egito dá-lhes a força de um boi selvagem. Ele devorará as nações que se opuserem a vocês, quebrará os seus ossos, ele as ferirá com suas flechas. Quando eles se deitam, agacham-se como o leão ou como a leoa. Quem ousa despertá-los? Bendito seja quem os abençoar. Amaldiçoarei quem os amaldiçoar. Né? Essa é uma palavra muito forte e viva nos dias de hoje. Toda vez que eu leio essa palavra, bendito seja quem os abençoar, ou abençoarei quem os abençoar e amaldiçoarei quem os amaldiçoar. Eu lembro do caso do Hugo Chávez. Alguém já viu o Hugo Chávez amaldiçoando o povo de Israel? Se vocês não viram, procurem. Nesse vídeo, enquanto ele ainda estava vivo, ele estava fazendo um pronunciamento. E segundo ele falando que o povo de Israel estava negando ajuda humanitária aos palestinos. O que com certeza é uma grande mentira, porque não existe nação no Oriente Médio que faz mais ajuda humanitária do que Israel. Na fronteira com a chamada Palestina, o povo de Israel, os soldados, eles vão prestar socorro a terroristas, pessoas que estão ali cometendo atos terroristas. E nesse vídeo, Hugo Chávez ele fala: do fundo da minha alma, do fundo das minhas entranhas, ele fala isso, palavras dele: eu amaldiçoo o povo de Israel. Ele fala isso, com essas palavras e com esse texto. E sabe como ele morreu? Com um câncer no abscesso pélvico, nas entranhas. Então, do modo que ele amaldiçoou, ele foi amaldiçoado. Então, é necessário ter muita cautela quando se fala do povo de Deus. O povo de Deus não é um povo perfeito. O povo de Israel não é um povo perfeito, muito mais nos dias de hoje, né? Mas é necessário ter muita cautela.
Seguindo mais em frente, já vamos encerrando já. Vamos do versículo 14, ainda no capítulo 24. No entanto, agora que estou regressando ao meu povo, venha, eu direi a você neste momento o que esse povo fará com o seu povo no fim dos tempos. Então ele fez este pronunciamento. Estas são as palavras de Balaão, filho de Beor, o pronunciamento do homem cujos olhos foram abertos. As palavras de quem ouve as palavras de Deus, aquele que sabe o que Elion sabe, que vê o que El Shaddai vê, que caiu, mas mantém os olhos abertos. Eu o vejo, mas não agora. Eu o vejo, mas não em breve. Uma estrela aparecerá de Jacó, um cedro se levantará de Israel. É uma profecia messiânica. Para esmagar os campos de Moabe e destruir todos os descendentes de Chet. Seus inimigos serão seus bens, Edom e Seir suas posses. Israel o fará com valentia. De Jacó virá aquele que há de reinar, e ele destruirá o que sobrar da cidade. Ele viu Amaleque e fez este pronunciamento. Amaleque era o primeiro das nações, o primeiro entre as nações, mas a destruição será seu fim. Amaleque foi a primeira nação a guerrear contra Israel. Ele viu Queini e fez este pronunciamento. Apesar da sua habitação ser firme, de seu ninho estar sobre uma rocha, Queini será assolado enquanto estiver preso a Ashur, a Síria. Por fim ele fez este pronunciamento. Oh não, quem viverá quando Deus fizer isso? No entanto, navios chegarão à costa de Quitim para subjugar Ashur e subjugar Ever. Quitim é Chipre e Ashur é a Síria, né? No futuro, o povo de Chipre subjugou o povo assírio, mas também eles serão destruídos. Vamos agora ao capítulo 25, o finalzinho aqui da nossa paraxá. A profecia diz também sobre a Síria, que sobrar pedra sobre pedra será uma cidade de desolação. E hoje a Síria não sobra pedra sobre pedra, é uma cidade de desolação. Pois é, exatamente. Tem como falar contra a palavra de Deus? Falar que a Bíblia não é a palavra de Deus? É impossível. Esse livro aqui, ó, é o livro mais impressionante que a gente vai encontrar na história do mundo. Muitas nações que foram citadas na Bíblia, mas que a arqueologia não encontrava vestígios, e a arqueologia zombava. Esse povo nunca existiu. Depois, achados arqueológicos comprovaram, por exemplo, a nação dos hititas, que sempre estava lá na Bíblia, mas nunca foi comprovado pela história, pela arqueologia. Hoje a profecia já é comprovado, porque acharam. Né? Já é comprovado. E sabe até de que ponto foi a travessia, por causa do pináculo, por causa das torres, por causa do lado do outro, as rodas que estão embaixo, lá enterradas, né? Os achados que tiveram lá de armadura, um monte de coisa que tem lá. A gente já sabe de que ponto foi feita a travessia do mar mesmo. Existem muitos mistérios aqui que a arqueologia, a história vem descobrindo cada vez mais, né? E encerrando, irmãos, essa paraxá, parecia que tudo ia acabar bem, né? O povo de Israel sendo abençoado 3 vezes e Balaque tendo revelado o seu fim e o fim dos povos vizinhos. Parecia que tudo estava muito bem, mas olha só o que aconteceu. Capítulo 25. Israel permaneceu em Chitim, e lá o povo começou a se prostituir com as mulheres de Moabe. Essas mulheres convidavam o povo para os sacrifícios feitos a seus deuses. Quando o povo comia e se prostrava diante desses deuses, por causa de Israel se ter unido dessa forma a Baal Peor, a ira de Adonai acendeu-se contra Israel. Adonai disse a Moshe: pegue todos os chefes do povo e enfoque-os voltados para o sol, diante de Adonai, para que a fúria ardente de Adonai seja desviada de Israel. Moshe disse aos juízes de Israel: cada um de vocês deve executar os membros de sua tribo que se uniram a Baal Peor. Naquele momento o homem de Israel aproximou-se, trazendo
para a sua família, uma mulher de Midian, aos olhos de Moshe e de toda a comunidade de Israel, pelo fato de estarem chorando à entrada da tenda do encontro. Quando Pinhas, o filho de Eleazar, neto de Arão, viu isso, ele se levantou do meio da multidão, tomou uma lança em sua mão e seguiu atrás do homem de Israel até o interior da sua tenda, onde atravessou os dois com a lança, o homem de Israel e a mulher, na altura do estômago. Foi assim que cessou a praga no meio do povo de Israel. Mesmo assim, 24.000 morreram da praga. Né? Uma lástima, né? Muito triste. Né? E também muito duro. Né? É necessário entender que o Eterno ele tratava com dureza todas essas situações, porque esse povo que ousava se prostituir com outras mulheres e outros deuses, eles tinham visto coisas magníficas no mundo. Eles tinham visto milagres e tinham acabado de passar por bênçãos e ainda assim desafiaram o Eterno com isso. Então o Eterno ele praticava o juízo ali naquele momento mesmo, né? Para nós sobrou o juízo que será feito no final, mas o fim de quem desobedece os preceitos do Eterno será o mesmo, será a morte. A diferença é como que o Eterno age. Nós vemos que eles estavam com 3 bênçãos proferidas. E aí vem a queda. Muitas vezes a pessoa está recebendo bênção de Deus e ela abre a guarda. Ela relaxa. E aí que vem a queda. Então, quando você está recebendo a bênção, não relaxe, mas mantenha-se a postura. Porque quando nós estamos na aprovação, nós estamos orando, estamos clamando, estamos pedindo. Quando as coisas estão indo muito bem, de repente a gente para de fazer isso. A gente relaxa. Foi o que aconteceu com eles. Eles receberam toda aquela bênção, aí o ego cresceu. Opa, nós somos eles. E aí veio que a tentação, o pecado e a queda. 24.000 vidas pereceram. E se Pinhas não tivesse tomado aquela atitude drástica, teria morrido muito mais gente. Exato. Por quê? Porque eles relaxaram no momento que eles estavam sendo abençoados. Exatamente, né? E o povo de Israel fornicou com as mulheres de Moab, e mais para frente, em Números 31, eles não tinham enviado essas mulheres embora ainda. Moshe perguntou-lhes: vocês deixaram as mulheres viver? Por quê? Elas são as causadoras da rebeldia do povo de Israel. Falando das mulheres de Moab. De acordo com o conselho de Balaão, faltando com a palavra Adonai no ocorrido em Peor, com o surgimento da praga entre a comunidade de Adonai. Então a gente vê que Balaão ele influenciou, ele aconselhou Balaque a levar as mulheres de Moab para fazer com que o povo de Israel fornicasse e se prostituísse com os deuses estranhos. Vamos ler aqui, Salmo 106. Salmo 106, do versículo 28 ao 31. Salmo 106, do 28 ao 31. Então eles se juntaram a Baal Peor e comeram a carne sacrificada a ídolos mortos. Assim provocaram a ira com os seus atos, de forma que a praga irrompeu entre eles. Então Pinhas se levantou e executou julgamentos, e a praga foi interrompida. Isso lhe foi acreditado como justiça por todas as gerações para sempre. Muitas vezes, nesse tempo, a idolatria era completamente interligada com fornicação, prostituição. Muitas religiões pagãs tinham
prostitutas cultuais, né? Onde para você adorar aquele Deus estranho você tinha que fornicar com aquela prostituta, né? Aqui o povo de Israel se deixou seduzir por 2 alimentos carnais, que não eram alimentos para eles. Comida sacrificada, que talvez era até comida impura. E também mulheres que não eram de Israel, mulheres que não eram prometidas para eles, mulheres que o Eterno não tinha separado para eles. Para encerrar, nós vamos ler Apocalipse, livro de Revelação, capítulo 2, versículo 14. Uma coisa interessante também sobre apetite, né? Interessante que em Levíticos 20, quando o Eterno ele coloca, ele pontua as relações sexuais ilícitas, que lá vai ter sexo com tio, com pai, com mãe, com animal, e muitas práticas ilícitas. No final do capítulo 20 de Levíticos, o Eterno ele repete que não se deve comer animais impuros. Ou seja, o que o Eterno quer falar com isso? Que você precisa refrear o seu apetite sexual e o seu apetite alimentar. Interessante o Eterno colocar as leis alimentares junto com as leis de pureza familiar. É muito interessante isso, né? Então, que fique aí para reflexão dos irmãos, que esses 2 apetites, se não forem refreados, viveremos como animais, comendo qualquer coisa. Imagina, comer rato, comer urubu, comer coisas imundas, cachorro, né? E o outro apetite também gera uma atitude animalesca, né? A gente vê pessoas que fazem sexo aí de qualquer forma, com qualquer pessoa, e acabam ficando doentes, né? Para encerrar, Apocalipse 2, versículo 14. No entanto, tenho algumas coisas contra você. Você tem aí pessoas apegadas aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a preparar armadilhas contra o povo de Israel, para que eles comessem alimentos sacrificados a ídolos e cometessem pecados sexuais. Da mesma forma, você também tem pessoas apegadas aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, abandone seus pecados, senão em breve virei até você e guerrearei contra eles com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei uma porção do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca, na qual está escrito um novo nome, conhecido apenas por quem o recebe. Amém? Essa é a nossa esperança. Shalom, shalom, irmãos. Shalom.